Qual será o impacto das tecnologias na educação? Quanta informação e conhecimento circula o tempo todo pela internet e pelas mídias sociais, não é mesmo? Para se ter uma ideia, o site de pesquisas internet Live States divulgou números impressionantes sobre as buscas na rede. Em 2017, o Google processou em média 1 trilhão e 200 bilhões de pesquisas em todo o mundo. Mais de 40 mil consultas de pesquisas a cada segundo. Traduziu mais de 3 bilhões e 500 milhões de pesquisas diárias. E o uso das redes sociais também cresceu. Estudo do Instituto de Pesquisa Digital e Marketing aponta que em 2017, quase 2 bilhões e meio de pessoas utilizaram as diferentes redes sociais. Com isso, o poder de compartilhamento e da colaboração nas redes tem possibilitado novas formas de aprender e ensinar. São com essas interrogações que começaremos a nossa terceira aula de Prática de Ensino 3 do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais, viabilizado pela Universidade Aberta do Brasil. Prezados alunos, nesse contexto de uso massivo da internet, as ferramentas digitais de aprendizagem se transformaram em um grande desafio para escolas, estudantes e professores. Na prática, outras pesquisas confirmam isso. De acordo com o Instituto da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, de 2017, cerca de 70% dos jovens brasileiros usaram a rede mundial de computadores como apoio nos estudos. O centro educacional vem sofrendo grandes mudanças. Lápis, borracha e quadro negro são cada vez mais substituídos por tablets, notebooks e lousas digitais. Com a internet sem fio, a sala de aula pôde romper suas paredes e o professor conduzir a experiência de seus estudantes para qualquer parte do mundo. Como concorrer com o mundo mágico da internet? O professor precisa ser reeducado para fazer parte dessa história. Como reeducá-lo? E em que condições? Olá, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje tem como objetivo destacar as principais características das ferramentas e dos objetos de aprendizagem digital e conhecer alguns aspectos da prática docente relacionada ao uso das tecnologias, bem como as vantagens e dificuldades enfrentadas pelas nossas escolas na era digital. O acesso à informação tornou-se rápido e prático. A nova geração está cercada de aparelhos eletrônicos que proporcionam diversão, entretenimento e auxiliam atividades escolares. É forte o imperativo que impulsiona a escola a acompanhar a velocidade da influência dos objetos digitais nos processos de aquisição de saberes de todos os indivíduos que acessam a internet. Mas o que são objetos digitais? Vejam como são definidos por alguns estudiosos da área tecnológica. Conforme Renato Laurato, da Universidade Paulista, objetos digitais de aprendizagem são ferramentas de apoio ao ensino, recursos facilitadores para estimular a aprendizagem e tem como suporte pesquisa na internet, vídeos, e-books, infográficos, animações, textos, imagens, livros,
jornais, sites e uma variedade de outras possibilidades. São materiais que conduzem os alunos ao conhecimento estruturado e consistente. Contextualiza, conecta assuntos, temas diversos e permite aprofundar o conhecimento. Conforme o Instituto Internacional de Pesquisa em Tecnologia, qualquer material digital ou não que pode ser utilizado, reutilizado de apoio ao ensino como suporte tecnológico, são objetos digitais. Conforme os brasileiros Saraiva e Neto, em 2010, afirmam que é necessário o uso de novos recursos para apoiar o ensino e a aprendizagem de conteúdos importantes para as diversas áreas do ensino, da computação e da informática. O Willer, em 2000, uma das grandes referências mundiais que trata das questões tecnológicas na relação com a escola, a partir do Learning Technology Standards Committee, o Comitê Internacional definiu objetos educacionais como digitais ou não, usados, reutilizados ou referenciados no contexto que a aprendizagem suportada pela tecnologia acontece, como ambientes interativos, sistemas de educação à distância ou ambientes virtuais de aprendizagem. As tecnologias da educação, meus caros alunos, podem impulsionar o desenvolvimento de projetos, resolução de situações-problema, análise de cenários, o trabalho em equipe e a colaboração, o diálogo com a realidade da escola e dos estudantes. Mas atenção! O planejamento didático do uso de recursos tecnológicos na educação é item primordial. Apenas ter à disposição computadores e demais recursos não é o suficiente. É preciso saber utilizá-los para o ensino, o que torna o planejamento, momento em que a prática será definida, essencial para o sucesso da adoção das tecnologias digitais com ensino de qualidade, significativo na direção apontada por Alsubel. Por que usá-las? Objetos digitais educacionais, por que usá-los? De fácil acesso e uso, pois não há necessidade de longo treinamento ou de conhecimentos avançados em tecnologia para utilizá-los. Os objetos não se limitam à transmissão da informação, mas faz do aprendiz o sujeito de sua própria aprendizagem. Na direção construtivista, o trabalho se adapta aos distintos ritmos de aprendizagem e o aluno aprende com seus próprios erros, também numa visão construtivista. Propicia momentos de aprendizagem colaborativa e motiva a interação na direção construtivista e de aprendizagem significativa. Apresenta propósito educacional definido, são instigantes, envolventes e estimulam a reflexão do aluno, se aplicados diversas vezes e em várias situações. Os objetos digitais de aprendizagem podem ser criados em qualquer mídia ou formato, variando desde uma simples imagem até um complexo software, de acordo com padrões internacionais que pautam aspectos dos objetos de aprendizagem. É necessário que eles devam, como toda atividade de ensino, apresentar propósito educacional bem definido, ser instigantes, envolventes para estimular a reflexão do aluno e possam ainda ser aplicados
diversas vezes e em várias situações. O objeto digital de aprendizagem normalmente trabalha com uma pequena parte do conteúdo curricular, sendo bem específico dentro de um assunto amplo, porque possui uma propriedade chamada granularidade. Lembrem vocês do chocolate granulado. Veja na próxima tela as principais características de um objeto de aprendizagem. São 6 as principais características, conforme o ILE e o Comitê Internacional. Ele pode ser reutilizável em diversos ambientes de aprendizagem, conforme o princípio da reusabilidade. Ele pode ser adaptável a qualquer ambiente de ensino, conforme o princípio da adaptabilidade. A granularidade permite que o conteúdo em pedaços facilita a reusabilidade, o uso novamente do mesmo objeto em outras situações. De livre acesso pela internet e usado em diversos locais. De uso contínuo, independe da tecnologia. Opera em vários hardware, sistemas operacionais e browsers. Oferece um intercâmbio entre diversos sistemas. Isso possível por causa do princípio da interoperabilidade. Para o uso dos objetos digitais na escola, o professor tem que ter clareza do que seriam os repositórios digitais. Prestem bastante atenção, é uma situação muito simples de entendimento, mas que precisa, nesse momento, da sua atenção. Repositórios digitais, o que são? Sistemas de informação que armazenam, preservam, organizam e difundem a produção intelectual de comunidades científicas. Caracterizam-se pelo acesso público transparente, ampla tipologia de documentos, conteúdo heterogêneo, multidisciplinaridade e preservação digital. Quando você faz uma consulta no Google, que sai todas aquelas possibilidades de pesquisa, todos aqueles arquivos são repositórios digitais que foram produzidos e têm acesso público transparente, que tem uma tipologia de documento específica, com conteúdo heterogêneo, multidisciplinaridade e ainda tem a segurança e a preservação digital. Repositórios temáticos tratam de assuntos específicos e armazenam as publicações de determinada área do conhecimento. Repositórios institucionais ou repositórios temáticos. Estes estão hospedados e são administrados por uma mesma escola, ou seja, a união de todos os repositórios dos diversos setores da organização compõe o repositório institucional. Na escola, prezados, funcionaria se fosse uma escola de autoria. Esse conceito nós vamos ver mais à frente, que a escola fosse capaz de produzir seus próprios arquivos, seu próprio material pedagógico. Esse material seria guardado em arquivos específicos e que seriam denominados como repositórios digitais de uso contínuo e que pudessem ser usados e reusados em situações diferentes e concomitantes ou ao longo do tempo, enfim, a partir da necessidade do professor em sala de aula, eles poderiam ser usados a favor do sucesso da aprendizagem. Em 1997, o Brasil, em cooperação com os Estados Unidos, inicia um processo de criação de material digital com fins pedagógicos, dando origem ao repositório de objetos de aprendizagem da RIVED, Rede Interativa
virtual de educação. Repositórios de objetos de aprendizagem são como depósitos virtuais, onde ficam armazenados os materiais para fins educacionais. Também podem ser entendidos como banco de dados, por meio dos quais é possível localizar e obter recursos educacionais para diferentes níveis de ensino e disciplinas. No portal do professor e no RIVED, repositórios do MEC, é possível fazer buscas avançadas, o que facilita localizar o recurso mais adequado. Caso o portal solicite uma ou mais palavras-chave, é importante que elas sejam fiéis à temática que se deseja trabalhar com os alunos e ainda que os campos para seleção sejam escolhidos na sequência em que aparecem. Os recursos educacionais digitais são mais aproveitados quando organizados, catalogados e armazenados em um repositório. Os repositórios asseguram aos gestores, aos professores e aos alunos uma forma de encontrar conteúdos com padrões de qualidade e em diferentes formatos por meio de uma recuperação mais fácil e precisa. O Ministério da Educação, em 2008, em parceria com diversas instituições, lançou o repositório educacional do Banco Internacional de Objetos Educacionais, BOE. Foi criado para auxiliar professores e alunos na busca por recursos educacionais. Nele, meus prezados, encontramos recursos de diversos tipos, como simulações, animações, vídeos, software educativos, experimentos práticos, vídeos, Errei, amigo. Vou começar lá. O Ministério de Educação, no ano de 2008, em parceria com as diversas instituições, lançou o repositório educacional do Banco Internacional de Objetos Educacionais, BOE. Este banco tem como função auxiliar professores e alunos na busca por recursos educacionais. Nele encontramos recursos de diversos tipos, como simulações, animações, vídeos, software educativos, experimentos práticos, mapas, hipertextos e áudios. O Ministério da Educação ainda lançou o Portal da Educação, o Portal do Professor, para auxiliar os educadores em seu trabalho, dispondo de serviços que permitem a troca de informações e saberes didáticos entre os professores. Passemos agora a analisar uma ferramenta essencial para a qualidade total do serviço burocrático da escola. Vamos falar agora do serviço da Secretaria Escolar. Os padrões e os metadados. Muitas escolas ainda hoje utilizam da escrita de próprio punho para registrar em livros toda a escrituração escolar, bem como a vida escolar dos alunos, do momento em que chega na escola até a sua saída, normalmente após a conclusão de uma modalidade de ensino. Os livros de escrituração são guardados e protegidos em armários de aço, etiquetados. São muitas as pastas ativas e as que compõem o arquivo morto da escola. Os padrões e os metadados devem ser utilizados para substituir esse velho modelo de registro escolar. Vamos nos ater agora nas telas seguintes para compreendermos melhor a importância desses objetos. Ferramentas para a Secretaria Escolar.
Um padrão descreve um problema que ocorre inúmeras vezes em determinado contexto e descreve ainda a solução para esse problema, de modo que essa solução possa ser utilizada sistematicamente em distintas situações. O pessoal da secretaria usaria um padrão para determinar determinados serviços dentro da secretaria. Ou seja, um padrão seria um arquivo geral onde constaria todo o processo de matrículas escolares da escola. Então, o funcionário usaria esse objeto, essa ferramenta, para manter o arquivo de matrículas sempre em dia, fácil de ser acessado e protegido. Os metadados são como o índice de um livro que nos ajuda a localizar os diferentes conteúdos e acessá-los. Lembrem vocês que em nossa secretaria escolar você encontra facilmente um armário de aço, etiquetado em todas as gavetas. Dentro deles, o normal é ter pastas suspensas, também recheadas de etiquetas. E essas pastas, ano a ano, elas vão sendo substituídas. O material que as compõe vai para arquivo morto, quando na hora exata. E esse trabalho tem dado à secretaria muita mão de obra e não mantém uma segurança de arquivo. Os metadados vão substituir os arquivos, irão substituir as etiquetas, assim como as pastas suspensas. Oferece informações e descrições adicionais do tipo estatístico ou de controle. Você quer saber quantos alunos desistiram no ano tal? Ou quantos alunos foram transferidos no ano tal? O metadado vai te dar essa informação em menos de 1 minuto. Exemplo simples do uso seria a informação anexada aos arquivos PDF ou DOC, contida nos mesmos arquivos, e que indicam, entre outras informações, o autor do documento, data e hora de sua criação e detalhes de sua última modificação. Por que é importante padronizar? Documenta soluções difíceis de serem concebidas e ainda promove a uniformidade na estrutura dos objetos de ensino. Pode ser aplicado por desenvolvedores de objetos de aprendizagem, promove a interoperabilidade entre repositórios e outros recursos digitais e permite sua interoperabilidade entre os recursos, os diferentes sistemas de gestão de aprendizagem. Exemplos de normas envolvidas no desenvolvimento de recursos educacionais. Exemplos de normas envolvidas no desenvolvimento de recursos educacionais. Você vai encontrar essa norma no SCORM, no LOM e no LDIRS. Você já ouviu falar em algum lugar sobre SCORM? Bom, se você está pesquisando para saber mais sobre plataformas de ensino à distância, como criar um curso online ou métodos de treinamento online, provavelmente já se deparou com esse termo. A palavra SCORM é uma sigla inglesa que em português significa Modelo de Referência de Objeto de Conteúdo Compartilhável. Quando materiais produzidos são disponibilizados online, provavelmente eles seguirão o padrão SCORM. Isso ocorre porque o SCORM faz com que o conteúdo seja mais fácil de universalizar. Ou seja,
Ele cria uma padronização para diferentes plataformas LMS, sistemas de gestão de aprendizagem, bem elaborado e com bases pedagógicas. Visa otimizar o e-learning, que é a aprendizagem eletrônica, e dar suporte ao processo de ensino. O sistema de gestão de aprendizagem possibilita que as escolas desenvolvam e gerenciem cursos presenciais ou à distância, utilizando tecnologias e ferramentas de aprendizagem por meio de uma plataforma eletrônica inteligente. Esse sistema oferece tanto ao professor quanto ao aluno a possibilidade de avaliar resultados, de acompanhar as etapas da aprendizagem e gerenciar todas as rotinas escolares. Assim como em uma aula presencial, você tem um espaço físico para transmitir o conhecimento. No ensino à distância, o LMS cria um espaço online para alunos e professores interagirem. Atenham-se nas telas seguintes, vejam só. Definido como um conjunto de especificações e padrões do SCORM, destinado à criação de unidades de material de ensino online, para ser compartilhado e reusado nos diferentes contextos e sistemas, inclusive sistemas de gestão de aprendizagem. Destaca as contribuições dadas pelo SCORM: padronização do modo de empacotar conteúdos, que seria os repositórios digitais, transferidos e organizados entre um sistema de gestão de aprendizagem ou repositórios, possibilita a portabilidade e permite a reutilização de objetos de aprendizagem para o conteúdo a ser utilizado em contextos de diferentes disciplinas ou módulos. O e-learning, que em inglês, mais uma vez, significa aprendizagem eletrônica ou aprendizagem por meios digitais, tem como foco no aluno em sua forma de aprender. Flexibilidade de horários, construção do ritmo de aprendizagem do aluno e empodera esse aluno pelo autoaprendizado. Investimento menor se comparado com a modalidade presencial. Esse objeto, essa ferramenta digital possibilita crescer, aumentar alunos por não depender de espaço físico, oferecer diversos cursos e conteúdos. O rendimento do aluno é acompanhado de forma individual. O e-learning se atém apenas na metodologia à distância. A história educacional no Brasil nem sempre acarretou mudanças estruturais significativas para a sociedade, que primassem realmente pela democratização e universalização do ensino para acolher a todos, sem preconceito de raça, cor, sexo ou condição financeira. A escola, ao educar uma criança, caminha por um labirinto complexo diante de contextos sociais como a marginalização e a violência. É preciso buscar a compreensão de uma nova forma de compromisso político, na qual o educador e o educando precisam praticar. Vamos encerrar nossa terceira aula com vocês agrupados e mediados pela tutoria para discutirem, aprenderem coletivamente e registrarem os saberes e conhecimentos surgidos a partir do debate sobre as seguintes questões. Em grupos de 5 colegas, mediados pela tutoria e com base na figura da próxima tela, faça um paralelo entre as condições atuais de formação e de trabalho do professor
e as características do novo professor realçado pela figura. Ainda, discutem sobre as formas de como a escola e seus profissionais podem contribuir na implementação das tecnologias nos serviços da secretaria escolar e o uso de objetos digitais de aprendizagem na prática docente realizada no chão da sala de aula. As respostas são muito variadas. Então eu deixo para vocês uma sugestão de resposta em forma de reflexão. O indivíduo sem acesso à educação se transforma em uma presa fácil da ignorância de uma estranha nação democrática que goza do direito de excluir o seu semelhante e de manter uma criança fora da escola. O objetivo maior da nossa disciplina é formar e contribuir com você, futuro professor das tecnologias, para ensinar o seu aluno a usufruir da tecnologia, para ampliar o seu conhecimento, através de sites educativos e programas que produzem saberes, para aprender a conceber a informática como uma tecnologia mediadora das relações entre os seres humanos com o seu próximo, através da internet. A sociedade contemporânea é composta por uma população completamente dependente da tecnologia. Por isso, solicita a você que dê uma parcela de contribuição cidadã como professor. Mesmo que pequena essa parcela, mas para que esta mesma sociedade aprenda a utilizar as tecnologias a favor e a serviço daquilo que é o mais importante, o ser humano. Por isso, diga não e com coragem a sistemas opressores que nos roubam a liberdade. Todos nascemos para comer, vestir, morar, brincar e sermos felizes. Grande abraço a todos.